com avaliação, intervenção, acompanhamento dos estudantes, das famílias e dos professores. Então, eu vou falar hoje sobre o trabalho do psicólogo, mas eu quero ressaltar que durante todo esse ano, a gente realizou um trabalho muito em equipe. Então, tudo que foi desenvolvido e que eu estou mostrando aqui foi muito feito em parceria com os professores e com a itinerante, né? Que é a Mônica Vilaça e os professores, a Mônica Tavares, a Ana Paula e o Gerson, meus companheiros que me acolheram muito bem neste ano. O referencial teórico adotado no AE da Secretaria de Educação do DF é a teoria dos 3 anéis de Renzulli, em que o comportamento de superdotação e altas habilidades é evidenciado como uma interseção da capacidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Nesse ano, a gente teve uma necessidade muito grande de adaptação, né? Todos passamos por isso. Eu coloquei para ilustrar a apresentação alguns desenhos dos estudantes nesse ano, nesse período de pandemia, porque eles retratam muito do comportamento e das emoções que eles vivenciaram. A gente começou o ano com uma necessidade grande de avaliação dos estudantes para o processo de efetivação. Então, a avaliação que o psicólogo faz, ele orienta sobre as potencialidades e atividades que podem ser desenvolvidas, só que com a mudança de contexto nós tivemos que colocar em último plano a questão da avaliação psicológica, né? Houve uma necessidade grande de mudanças de hábito, de rotina, e as emoções ficaram bem diferentes esse ano. As emoções de medo, estresse, ansiedade ficaram muito mais evidentes, muito mais fortes, né? Então, eu vou falar do trabalho que a gente desenvolveu no contexto escolar, no contexto familiar e no contexto com o estudante, né? Como dar apoio para esses estudantes, se eles iam estar muito mais no ambiente familiar, o contexto que eles estão, e quem iria ter mais contato com eles seria os professores, né? Vamos falar um pouquinho sobre a atuação no contexto escolar. Não é querer romantizar a pandemia, longe de mim, a gente sabe do sofrimento de muitas pessoas nesse período, mas a gente vive um contexto histórico em que grandes crises levaram a grande desenvolvimento, e se a gente for fazer uma retrospectiva aí, a gente vai ver as grandes revoluções industriais, aconteceram após períodos de crise, né? Então, eu procurei focar com os professores, com os estudantes e com as famílias, muito essa oportunidade de crescimento frente a esses desafios. Essas obras realizadas pelos estudantes, aí pela Danube, pela Gabriele, eu tinha várias outras, né, mas retrata essa necessidade de intersecção, né, entre a educação e a tecnologia. A tecnologia já havia chegado às nossas vidas há muito tempo, e a educação continuava a mesma, né, de 100 anos atrás. Então, o processo que estava sendo adiado foi empurrado, né, a gente teve que fazer na marra essa modernização, essa informatização dos processos educacionais. Eu achei muito linda essa borboleta da Gabriele, porque ela retrata essa questão da metamorfose, da transformação, da evolução que a gente passou, né, nós enquanto profissionais da educação passamos nesse período de pandemia. Como é que a gente ia fazer esse trabalho com o professor? Os professores estavam muito sensibilizados, não só com a questão da pandemia, essa questão do nervosismo, do medo, da ansiedade, medo, né, eu tô com a pandemia, o medo que você tem é o medo da morte, né, é a sua vida que está ameaçada, então isso gera emoções de estresse e medo, só que além disso havia uma necessidade de reestruturação de todo o trabalho, né, então pessoas que não tinham esse contato com a tecnologia tiveram que se reinventar, e isso gera um estresse muito alto. Então, a gente precisava cuidar dessas pessoas, porque seriam elas que iriam atuar com os nossos estudantes, né? Então, isso ia refletir neles. A gente fez um trabalho, primeiramente, com o professor, com os professores, e o que a gente viu nesse período todo foi uma explosão de inovação, trabalhos incríveis, formas incríveis de acessar os alunos nesse período. Pena que a gente não pode detalhar.
Então, a primeira ação que nós fizemos, e eu falo nós, porque eu gerenciei essa parte da psicologia, mas eu tive muito apoio de toda a minha equipe, do Núcleo de Altas Habilidades, foi excelente a nossa parceria. Então, eu desenvolvi uma formação para os professores via Google Meet, inicialmente na escola que nosso núcleo está sediado, e com foco na psicoeducação. Então, a gente começou com a abordagem da neurociência, mostrando o que é o estresse e colocando que o estresse não é necessariamente um bicho-papão, ele pode ser um aliado no desenvolvimento cognitivo, né? Falamos sobre cortisol, e aqui eu coloquei esse gráfico que mostra a relação entre o cortisol e o nível de produtividade. Se a gente tiver um nível adequado de cortisol, a gente consegue criar e produzir. Cortisol tem atuação positiva no hipocampo, mas se ele for exagerado, ele pode gerar uma neurotoxicidade, uma morte dos neurônios, e isso que faz com que a gente sinta perda de memória, sensação de branco, e tudo isso que a gente vê quando a gente está estressado. Mas que o estresse em si não é necessariamente um bicho-papão, e que a gente tem que usar ele a nosso favor, né? E aí a gente colocou como regular esse estresse, como eu, enquanto pessoa, posso atuar para me ajudar, né? A gente está vivendo muitos fatores de risco, mas como que eu posso fazer para promover fatores de proteção à saúde mental? Então, nós conversamos muito sobre exercício físico, sobre rotina, sobre sono, alimentação, necessidade de filtrar as notícias, que é importante a gente ter acesso à notícia, sim, mas que em exagero isso produz uma elevação do estresse. Investimos também em lives, e aí a gente colocou no YouTube, a gente criou um YouTube de altas habilidades do Guará, e a gente convidou a doutora Larissa Zégio e a doutora Flávia Martins, que são psicólogas da área específica de saúde mental, e elas deram palestras maravilhosas sobre saúde mental para os professores, e aí a gente conseguiu abarcar muito mais professores nessas palestras. E então, a gente também, lógico, os estudantes estariam muito mais na família do que com a gente, com o professor, né? E aí a gente focou muito no apoio às famílias, inicialmente nesse contato individual, por telefone, por WhatsApp. Nós tínhamos o desafio do distanciamento físico, o desafio também das dificuldades de acesso tecnológico às famílias. Nós temos famílias que têm um bom nível de renda, mas também nós temos famílias que não conseguem mexer muitas vezes com tecnologia, que não têm acesso aos recursos. Então nós fizemos até tutoriais para ensiná-los a acessar, para que a gente pudesse se comunicar com eles e com os estudantes. A professora Ana Paula, que é da área de exatas, iniciou uma campanha de arrecadação e doação de equipamentos tecnológicos. Começamos a orientá-los também e começamos a analisar e identificar os meios mais eficazes de atingi-los. Então a gente percebeu que eles gostavam muito de vídeo, e vídeos curtos, né, que eles tinham mais intimidade com vídeos enviados pelo WhatsApp, vídeos curtos, e também com o YouTube. Então nós começamos a desenvolver vários vídeos de no máximo 3, 4 minutos, com orientações aos pais por meio das redes sociais, com vídeos curtos também, como eu estou falando, mas jogos, textos, sugestões de leitura. Então, alguns vídeos que eu fiz foi relacionado aos mitos envolvendo as altas habilidades. Fiz também sobre as habilidades, aspectos socioemocionais da criança e do adolescente superdotado, como lidar com algumas questões e aos mitos, e um vídeo que teve muito retorno dos pais, foi um vídeo que eu fiz relacionado ao elogio, né, a forma de se comunicar com a criança e a importância da gente elogiar muito mais o processo, o esforço, do que o resultado e o talento, e isso foi baseado, eu fiz esse vídeo baseado na pesquisa da psicóloga Carol Dweck, em que ela fez uma pesquisa com crianças que estavam montando quebra-cabeças e observou que, resumindo muito, né, porque o tempo é curto, mas ela observou que as crianças que estavam montando esses quebra-cabeças
e que tinham elogios ao processo e ao esforço, optaram por quebra-cabeças mais difíceis do que as que estavam sendo elogiadas no sentido de você é muito bom, nossa, como você é inteligente. Então, ela fez uma análise sobre esse experimento e relatou o caso. E nós fizemos esse vídeo e eles gostaram muito, tiveram muito retorno e iniciamos muitos diálogos com esse assunto, né? Ainda com relação às famílias, nós percebemos então que a gente tinha muito acesso, como os estudantes não são de uma escola específica, os estudantes são das várias áreas do Distrito Federal, né, em especial aqui, Guará estrutural, a nossa, mas a gente queria atingir muito mais famílias, compartilhar isso com as outras regionais também, então a gente fez no YouTube, convidamos a doutora Bianca Costa, que abordou conceitos da psicologia positiva de forma prática para os familiares, desenvolverem interações mais saudáveis com os filhos. Foi uma live muito gostosa de ver, os pais também gostaram muito. E, finalmente, a gente convidou também o professor Felipe Costa, e foi incrível essa experiência, até eu me inspirei muito no que o professor Chico fez com os estudantes dele, na Regional de Taguatinga, e eu convidei o professor Felipe Ferreira, porque eu coloquei Felipe Costa, mas é Felipe Ferreira, gente, desculpa, porque ele foi um estudante com altas habilidades, diagnosticado ainda na infância, e ele contou para os nossos estudantes como foi o processo dele, né, de desenvolvimento, os desafios que ele encarou, como que ele vivenciou e buscou estratégias para lidar. Então ele trouxe reflexões importantes para os pais e para os estudantes sobre a importância da descoberta dele, sobre o sentido da vida dele, sobre o propósito da vida dele, que era levar o conhecimento que ele tinha para ajudar outras pessoas, e daí a escolha por ser professor, né? Falou sobre as dificuldades com relação às expectativas da família dele, né? Que como ele tinha um desempenho muito bom, uma inteligência muito significativa, que chamava a atenção de todos, as pessoas tinham expectativa de que ele escolhesse uma carreira que gerasse um status social significativo para eles, né, na área de direito, medicina, alguma coisa assim. E como que ele vivenciou e buscou estratégias para lidar com isso. Ele falou também da infância dele, em que o comportamento dele de saber muito acabou gerando nas pessoas um certo afastamento, e o que ele sentiu foi que ele estava sendo arrogante, como que ele vivenciou essa oportunidade de desenvolver a empatia, de conseguir ver sob a perspectiva dos colegas, né, e isso gerou as habilidades sociais para desenvolver vínculos com os seus colegas. Ainda sobre os estudantes, né, é importante a gente falar sobre as crenças que envolvem e como isso interfere na vida dos nossos estudantes também. Citando a Denise Flight, que está aqui com a gente, uma honra, ela aponta as crenças que envolvem as pessoas com altas habilidades, né, que eles têm recursos próprios para se desenvolverem, que apresentam algum distúrbio, né, ou que ou que é imune a problemas emocionais, e a gente vê que não, né, até cito uma pesquisa do casal Delprete, que fala, que evidencia que as crianças com altas habilidades, por dotação, elas podem ter problemas ou não, como todas as outras crianças, todas as outras pessoas. Mas um problema que surge muito para eles é o problema da expectativa do sucesso, que gera uma ansiedade muito grande, né? Então, por eles terem essa identificação das altas habilidades, eles acabam por gerar uma expectativa muito grande, e isso acaba pesando sobre eles. Então, a gente promoveu algumas reflexões sobre produtividade, sobre autoconhecimento, sobre autocompaixão, levando sempre para eles que a gente não é o que a gente produz nesse momento, né? Que esse é um momento específico e que tudo bem se eu não tiver a mesma produtividade que eu tinha antes. E nós começamos, então, as escutas com os estudantes,
seja em grupo, seja individualmente, e as emoções mais frequentes que a gente ouvia, como está aí no desenho do Arthur Polares, né, era tédio, saudade, esperança, ansiedade. E uma situação que eu ouvi muito, e mais nos atendimentos individuais, foi a síndrome do impostor. Então, eles começaram a relatar que se sentiam como enganando as pessoas, que eles eram uma fraude, né, que eles não eram tão inteligentes assim. E então, foi um relato que esteve muito presente nesse período de escuta aos meninos. E aí a gente também fez a psicoeducação, orientou, conversamos sobre autocompaixão. Aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre a oportunidade desse período para o desenvolvimento deles, né? Vou citar alguns, mas eu quero fazer referência também à palestra do Vlad, hoje pela manhã, que foi riquíssima, né? Que falou muito sobre essa questão da criatividade frente a essa falta de mobilidade que ele chamou. Foi muito interessante, e eu queria também colocar Dabrowski, quando ele fala do conceito das supersensibilidades psíquicas. A TDP, a teoria da desintegração positiva, ela não é direcionada somente para as altas habilidades, mas ele coloca que é muito, muito presente essas supersensibilidades nas altas habilidades, essa maneira intensificada e expandida de vivenciar o mundo, nas áreas psicomotora, sensual, intelectual, imaginativa e emocional, e que essa supersensibilidade gera um maior potencial para o desenvolvimento pleno da personalidade. Aí, relatando, né, a teoria da desintegração positiva fornece uma estrutura conceitual que favorece a reflexão sobre o desenvolvimento emocional dessas pessoas, que são as altas habilidades. Os conflitos do ambiente interno com o ambiente externo favorecem o desenvolvimento do sujeito a uma estrutura mais elevada. É muito interessante, pena que a gente não pode relatar mais, aprofundar na discussão, porque o tempo é curto, mas foi uma abordagem também. Então, nós começamos os encontros via Google Meet com os estudantes, sempre buscando fazê-los passar por esse momento, levando a uma evolução. Mas primeiro começamos com a psicoeducação, a normalização das emoções que eles estavam sentindo, colocar que elas são funcionais, universais, que todo mundo sente, só que a gente precisa torná-las funcionais para poder gerenciá-las, né, usá-las a nosso favor. Que não existe emoção ruim, que toda emoção pode ajudar a gente em alguma coisa. E junto disso a gente começou a desenvolver, comecei a orientá-los com relação ao autocuidado, colocamos sobre o potinho da gratidão, citando um pouquinho dos exercícios que a psicologia positiva sugere, né? O diário das conquistas, falamos também da importância deles fazerem planos, né, porque muitos estudantes começaram a desenvolver uma depressão, uma tristeza, uma falta de esperança. Então, essa questão da gente começar a fazer planos, escrever o que eu quero fazer quando acabar tudo isso gera uma esperança maior. E aí eu quero colocar também que a gente buscou muito desenvolver a criatividade neles. Por quê? Até falando um pouco do que a Tatiana Nakano e algumas pesquisas, ela fez uma revisão de algumas pesquisas realizadas no campo da criatividade e buscando relacionar a criatividade como também fator de proteção à saúde mental. E então a gente estimulou muito a criatividade com temas relacionados ao autoconhecimento. No Setembro Amarelo a gente fez também atividades e tivemos retornos incríveis, obras belíssimas dos meninos em todos os aspectos, textos riquíssimos que realmente emocionam. Por essa parte, vista como uma característica a ser estimulada e valorizada, tanto no meio acadêmico quanto científico e social, a criatividade tem sido visualizada como recurso para o enfrentamento dos riscos e desafios atuais, como representante do mais alto grau de saúde emocional, mas também como forma de superar as dificuldades impostas pelo meio. Oliveira e Nakano, né? E por fim, espero que não esteja ultrapassando o meu tempo, acho que estou.
A gente está fazendo o acompanhamento dos estudantes, dividir por afinidade, com um pouco de direcionamento, mais escuta, orientações sobre autocuidado, mindfulness, busca de apoio quando tivemos necessidade. Desculpa, gente, estou vendo que eu estou bem atrasada. Queria agradecer aos estudantes, pais, professores, comissão organizadora do evento, doutora Renata Muniz, pelo convite, pelo apoio, Clarissa, Raíssa, Andréia, toda a equipe de altas habilidades, especialmente ao meu grupo, Ana Paula, Gerson, Mônica e Mônica Tavares. E vou finalizar com essa frase da Coralina, de um poema dela, né? Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Então, era isso que eu queria passar, foi isso que eu tentei passar para os meninos nesse ano e também busquei passar para a minha vida pessoal, viver na minha vida pessoal. Jana, muito obrigada, muito rica a sua fala, né? Que bom que esses estudantes tiveram a oportunidade de ter o acompanhamento de um psicólogo escolar durante esse período. Imagine-se diante de toda essa mudança, esse contexto de uso da tecnologia, enfim, de distanciamento, não existisse o suporte da psicologia, né? Então, eu gostaria de agradecer por compartilhar sua experiência conosco. Quem tiver dúvida, vai colocando no chat, que aí depois, no final, a gente vai esclarecer as dúvidas que existirem. Eu vou seguir agora para a fala do psicólogo Raisson Noleto, cujo título é Atendendo Famílias de Crianças e Adolescentes com Altas Habilidades. O Raisson é formado pela Universidade Católica de Brasília, ele é especialista em psicopedagogia e neuropsicologia e atua como analista de gestão educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, Raisson, seja bem-vindo, se você puder... não vai compartilhar a tela, né? Então, vou fechar aqui. Boa tarde a todos. Eu queria começar a fala, né, agradecendo a oportunidade que a doutora Renata nos concedeu de estar, assim, falando para um público específico e também na presença de pessoas tão ilustres, assim, pessoas que verdadeiros gigantes, assim, teóricos, que a gente estuda os textos, que a gente compra os livros, que a gente já teve a oportunidade de frequentar algumas formações, né, como a doutora Denise Flight, Eunice Alencar, e os nossos colegas da secretaria também, a Janaína, Andréia, Clarissa, o pessoal da equipe lá que trabalha com a gente no Recanto das Emas. Tá bom o áudio aí, tá dando para ouvir tranquilo, tá estranho, tá abafado. Eu tive que trocar o microfone porque o outro microfone estava com... Tá ótimo, obrigada, Raisson. Tá o Wars aqui, meio estranho, mas vamos lá. Então eu queria fazer um relato um pouco da experiência que eu tive de atendimento às famílias, né? Que lá no nosso trabalho, primeiro eu comecei atuando na regional de Braslândia, e depois eu fui para a regional do Recanto das Emas. E nessas duas oportunidades eu comecei a perceber que a gente precisava dar esse suporte, como previa nas nossas portarias, né, do atendimento à família do superdotado, e da criança e dos adolescentes com altas habilidades, porque a gente era muito questionado, por exemplo, em relação às equipes que atendem, né, que sempre se pergunta muito assim, olha, mas qual é a sua atuação? E a gente vê que às vezes as pessoas vêm em demanda de psicoterapia, e aí a gente sempre tem que dar aquela notícia, falar assim, olha, a gente não trabalha com psicoterapia, a gente não faz psicologia clínica, né? Então a gente já tinha esse discurso já bem treinado, bem desenvolvido. E aí quando a gente foi atuar na sala de altas habilidades, a gente tem a oportunidade de dar o apoio e o suporte às famílias e ao estudante também, né, que é uma outra modalidade de atendimento. E aí a gente foi vendo que a nossa atuação no quesito, assim, explicando um pouco de como funciona o atendimento, né, numa linha geral. Então esse aluno ele é captado pelas itinerantes, que vão nas escolas, faz um trabalho de sensibilização, de informação, e aí os professores indicam
a família do aluno indica, às vezes o estudante preenche a ficha, vai lá e se apresenta na sala, e eles começam a participar de um período de observação, que vai de 4 a 16 encontros. Né? Nesse período de observação, toda a equipe está acompanhando esse estudante, a gente vai atendendo, a gente vai fazendo algumas interações, vai observando todo o desenvolvimento, a interação, né? E aí nesses momentos a gente foi percebendo que a gente tinha um problema muito recorrente, que era a questão da adesão desses estudantes, né? Que muitos estudantes chegavam e saíam, e a gente tinha uma dificuldade da participação das famílias também, né? A participação das famílias que a gente convidava para frequentar os eventos, as mostras, as exposições, e aí as famílias realmente elas não compareciam, ou compareciam um familiar, ou às vezes iam os próprios estudantes, mas a família não comparecia, e aí a gente começou a fazer uma intervenção mais intensa com essas famílias. Então, o que começou a acontecer? Quando a gente fazia a entrevista de anamnese, né, que é aquele período que a gente vai entrevistando a família, a gente vai conversando com os pais, a gente acabava enfatizando muito essa importância política que é a presença desses familiares dentro da escola. Essa importância política e até para os gestores em nível de direção da escola, para os gestores em nível de direção regional, que vê os pais efetivamente participando, né? As reuniões tem ali a pessoa, tem ali um grupo significativo de pessoas, tem um engajamento das nossas exposições, e aí a gente começou a ter essa intervenção mais acentuada com relação às famílias. E aí a gente começou realmente a ouvir e acolher e procurar entender e esclarecer as dúvidas que esses pais, né, que às vezes esses avós, que esses responsáveis tinham sobre as crianças e os adolescentes. Então a gente fornecia todo um suporte informacional do que é altas habilidades, que por incrível que pareça tem gente que chega achando que é alguma dificuldade de aprendizagem, achando que é algum tipo de transtorno. E eu já ouvi algumas vezes alguns pais falando assim, olha, de verdade, eu queria que ele não tivesse esse negócio aí de altas habilidades. Eu já ouvi isso algumas vezes. Então a gente procurava esclarecer. E à medida que a gente foi começando a esclarecer melhor os pais, a gente percebeu que o engajamento deles aumentou. Então eles começaram a frequentar a sala mais, eles passaram a frequentar os nossos grupos de WhatsApp mais. A gente teve a gente tem um trabalho também nas redes sociais, Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E aí a frequência dos alunos melhorou, porque a gente percebia que eles faltavam bastante, tinha mesmo a gente tendo aquele processo de três faltas consecutivas e 5 faltas ao longo do semestre, porque se o encontro é uma vez por semana, com a possibilidade de ser estendido por mais uma vez, ou seja, aquele estudante pode ir 2 vezes, e ele falta uma semana, isso gerava um problema para a montagem do portfólio, gerava um problema para a avaliação psicológica, né? Então a gente começou a acompanhar mais essas famílias. E aí a gente procura fugir dessa abordagem mais clínica, então a gente procura fazer um acolhimento, uma escuta diferenciada, que eu acho que é a grande possibilidade que ter um acompanhamento psicológico nessa sala de recurso oferece, muito mais do que a avaliação cognitiva, a avaliação psicológica. Então a gente ouve aquela demanda, né, e a gente também precisou buscar algum referencial para nortear a nossa prática. E aí a gente vai encontrar o trabalho da doutora Eunice Alencar, né, do desenvolvimento socioemocional do superdotado, em diversos livros, em diversos artigos. A doutora Denise Flais também fala, a doutora Ângela Virgulin, e aí a gente procurou referenciar isso. A questão da inteligência emocional do Daniel Goleman e dos outros pesquisadores que trabalham com ele, tem um livro genial que eu indico muito para a leitura dos pais, que é A Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos, e em geral os pais gostam bastante porque é um livro bem prático. E tem outros autores, como a Janaína falou, desse modelo mais de psicoeducação.
Então a gente procura instruir, eles gostam muito de ler, muitos gostam de ler, porque corroborando o que a literatura fala, a gente vê que muitos desses pais eles já apresentam algumas características de altas habilidades também, e que isso oportuniza que os filhos tenham um desenvolvimento também diferenciado nas características de altas habilidades. E aí o que acaba que eles têm essa curiosidade, eles têm essa vontade de ler, e a gente faz um processo ali meio de curadoria, a gente vai procurando assim, né, para que não chegue no Google e pesquise qualquer coisa e caia no YouTube de um coach falando de treine sua mente para ser superdotada a hora que você quiser. Então a gente dá essa oportunidade de eles poderem ler, né, os textos das pessoas que pesquisam e estão aqui perto, estão aqui próximos de nós, né? Muitos pais tiveram a oportunidade de assistir palestras da Denise, da Eunice, na moção que teve lá na Câmara Legislativa. Eles foram lá e ficaram maravilhados com aquele momento, de ver realmente se concretizando aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente propõe, né? E quando eles vêm acontecendo, as coisas ganham outra dimensão. E aí a gente acaba sendo muito demandado em questões de saúde mental, como não poderia ser diferente. Quando a gente para ouvir com atenção, a gente liga o botãozinho do psicólogo, né, aquela escuta diferenciada, e aí o pai começa assim, como é que é a rotina do senhor? Como é que é a rotina? Como é que é a dinâmica? O que eu posso ajudar o senhor? E aí eles começam a contar e a gente passa algum tipo de orientação, a gente fala um pouco mais sobre o enriquecimento ambiental que essas crianças e adolescentes precisam ter, né, a frequência em teatro, a frequência em exposições, né, um enriquecimento cultural, um enriquecimento, às vezes, informacional, e a gente começa a conversar e discutir sobre essas questões. E aí sempre surge a questão comportamental. E aí onde a gente precisou recorrer naqueles documentos que foram publicados, se eu não me engano, em 2007, pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, que tem uma qualidade muito boa e ajuda muito a gente. Se eu não me engano, são 5 livros. Tem um livro lá que se chama O Aluno e a Família, e a gente vai buscar e encontra a questão dos estilos parentais. E a gente vê acontecendo na prática, claro, com algumas peculiaridades, mas, por exemplo, algumas famílias a gente encontra com um nível de exigência bastante acentuado, outras famílias com uma responsividade, outras famílias já são mais indulgentes com alguns conceitos, algumas famílias a gente precisa passar alguma orientação na questão do estabelecimento de rotinas, regras, limites, né, o horário de estudo, a cultura do aprendizado. A gente precisa discutir muito isso e a gente acaba conversando bastante, e a gente vai procurando enriquecer essa conversa com os livros, como eu falei, né, com artigos, com palestras que estão disponíveis, com filmes também. A gente faz a sugestão dos filmes, né? Tem um filme que eu acho muito interessante, que é o Gifted, que ele traz justamente a discussão: o que é mais importante, ser um gênio ou ser feliz? Né, ou ter a satisfação de viver, porque ele conta a história de uma família onde tem uma série de complicações. A mãe tinha altas habilidades, era uma mulher brilhante, estava pesquisando alguma coisa, e aí ela comete suicídio antes de publicar a tese dela e revolucionar um campo da ciência. E aí a filhinha é gifted. O texto dele, o nome dele em português muda um pouquinho. Mas a gente também tem o Mãos Talentosas, a gente tem o Menino que Descobriu o Vento, acho que é esse, né? Eu sempre troco o nome dos filmes, mas eu acho que é o Menino que Descobriu o Vento. Tem a série muito legal do Bill Gates, o Código Bill Gates também, que ele conta da experiência dele, e vai falando ali como que ele pensava, que os meninos chamavam ele de esquisito, que ele só queria ficar no quarto lendo o dia inteiro, e a mãe dele brigava com ele e obrigava ele a sair e se relacionar com outras pessoas. Então a gente vai procurando enriquecer essa experiência, para que não fique preso assim nesse viés assim: nossa, mas é diferente, nossa, mas é estranho. Às vezes eu fico meio assustado e eu quero renunciar, se eu puder,
a todo esse conteúdo, a toda essa habilidade, essas altas habilidades, né? Então, a gente faz esse trabalho. E aí também tem a questão que eu acho que a Clarissa vai abordar de uma maneira mais completa, que é a questão do trabalho da Zilda e do Almir Delprete, que é as habilidades sociais. Eles têm um livro muito interessante também que chama Psicologia das Relações Interpessoais, e a gente acaba usando, é um livro bem prático, que tem dinâmicas, e a gente acaba pensando algumas dinâmicas para trabalhar com os grupos de estudantes, às vezes alguma dinâmica com os grupos de pais que a gente realiza, né? Então essa é uma forma de abordagem. E durante a pandemia, né, durante esse isolamento social, isso foi muito potencializado. Então a gente acompanha a família tem a liberdade, tem o nosso número de telefone, então ela tem a liberdade de mandar um WhatsApp, falou assim, olha, eu queria conversar porque está acontecendo uma situação, e a gente atende, marca uma videochamada, a gente conversa, a gente marca as lives para tratar temas gerais, e aí a gente foi vendo que esses temas assim, recorrentes de ansiedade, né, de pânico, o medo mesmo da morte, como a Janaína falou, eram temas muito recorrentes. E aí, quando você tem um nível de exigência bastante elevado, como o caso dos meninos que iam prestar ali os exames admissionais para tentar uma faculdade e coisa desse tipo, a gente viu que eles se sentiam muito pressionados e, ao mesmo tempo, sem ter para onde correr, né? E aí a gente fez uma live trabalhando sobre o tema de autoaceitação. A gente abordou assim, falou assim, olha gente, a natureza quis que a gente vivesse uma fase de sobrevivência. A gente está num período de sobrevivência. A gente não está num período de expansão, de crescimento, de partir para fora. A gente está num período justamente de recolhimento por uma questão de saúde pública, né? E aí a gente trabalhou a questão das tiranias, do eu deveria ser, a questão, né, que tem nessa abordagem da autoaceitação. E aí, depois que a gente encerrou a live, veio uma chuva de mensagens no WhatsApp. Olha, quero conversar com você, E a gente foi acolhendo e foi vendo assim que depois que a gente passava algumas orientações, às vezes a família falou assim, olha, a gente seguiu as orientações que você passou e melhorou bastante, eu agradeço. Às vezes o próprio estudante via e agradecia, olha, aquilo que você me falou foi muito importante porque eu estava quase surtando de tanta pressão e agora eu estou sendo menos exigente comigo, eu estou fazendo as coisas de acordo com o que eu consigo fazer. Então essa é um pouco da realidade que a gente vem trabalhando, né? Eu tenho alguns minutinhos ainda ou já estourou, Renata? Meu microfone estava desmutando aqui. Mais uns 5 minutinhos, pode ser? 5 minutinhos, então vamos embora. E para isso a gente precisa recorrer a algum tipo de referencial. No meu caso, o estudo na área da neuropsicologia ajudou bastante nos quadros de ansiedade, nos quadros de pânico e de fobia, esses transtornos ligados à ansiedade, né, que a gente passava algum tipo de orientação e a gente via questões de rotina realmente, porque a criança ou o adolescente estava apresentando algumas questões comportamentais, a gente ia dar uma sondada no que estava acontecendo na rotina. E a gente descobria que aquele adolescente estava indo dormir 3 horas da manhã todos os dias, acordando meio-dia, não tinha hora para o almoço, não tinha hora para o jantar, não tinha uma hora específica para os estudos, e aí a situação toda, juntamente com o isolamento e um consumo exacerbado de doce, alguma coisa mais compulsiva, essa equação não estava fechando muito bem. E a gente ouviu isso muitas vezes, foi muito repetido. E a gente precisa falar, olha, o sono para uma criança em desenvolvimento é muito importante, principalmente que precisa ocorrer nas horas da noite, que tem uma série de hormônios, e toda aquela conversa mais neuropsicológica. A importância do exercício físico, né, quando quadros muito assim de uma ansiedade já bastante acentuada, mas ainda nos pródromos ali de alguma coisa psicopatológica, porque quando tem um quadro mais psicopatológico aí não tem jeito, a gente encaminha
porque a gente não consegue realmente atender esses quadros mais estruturados. Mas muitos pais me relataram assim, olha, eu estava com uma dificuldade muito grande com rotina e a gente implementou algum tipo de atividade física, que não precisa ser nada elaborado, né, uma caminhada, ou alguns assistiam os videozinhos no YouTube e ficavam fazendo lá as ginásticas, né, outros conseguiram encaixar na agenda, sair para andar de bicicleta com os filhos, né, e isso já mudava bastante. A questão da dieta, o consumo exagerado do açúcar, ou algumas crianças que faziam uso de cafeína, achocolatado, muito rico em cafeína. Então você já não tem uma queima de energia porque você está trancado dentro de casa, você tem um trabalho intelectual muito grande e você não tem um exercício físico, chega a hora de dormir, você não dorme, você fica ansioso, você fica com insônia, e todo o açúcar e toda a cafeína, então todas essas pequenas informações que para nós parece óbvio, né, mas que, por incrível que pareça, às vezes até a gente esquece disso, acaba exagerando no café, acaba exagerando no açúcar ou coisa e tal, é muito importante para as famílias, e acabam que eles acolhem esse tipo de informação, implementam isso e dão o feedback para agradecer, para responder, porque a gente também vai fazendo todo esse acompanhamento, né? Vem a demanda, a gente atende, às vezes 1, 2, 3 vezes em videochamada, em ligação ou por mensagem, e depois de um tempo a gente vai acompanhando, vai voltando, perguntando, e aí, como é que são aquelas questões? Ah, não, melhorou, já está conseguindo dormir, já está estudando mais, está conseguindo diminuir a intensidade daquelas questões comportamentais. Então esse tem sido o nosso trabalho, tem sido o desafio, que também é bastante oneroso para nós que ficamos do lado de cá, né, que também precisamos dar conta das nossas demandas, das nossas próprias demandas. Eu acho que é isso. Obrigado aí pelo tempo. Então tá bom. Raíssa, muito obrigada também por compartilhar uma atuação mais voltada para a família, né, dentro da sala de recursos, porque muitas vezes quando você entende que tem um psicólogo, né, vai encaminhar o seu filho para a sala de recursos e ouve que tem um psicólogo, a ideia que nós temos é que o psicólogo só vai dar o diagnóstico, né, fazer o laudo, fazer uma avaliação psicológica e atender demandas específicas com esse olhar clínico, né, e não é bem assim. Então, você precisa ter essa atuação mais abrangente, né, e você compartilhar um pouco dessa experiência de olhar para a família, de ter uma escuta específica para as demandas daquela família, e muitas vezes dá, que a gente até já conversou nas nossas reuniões, né, um passo para trás, que é cuidar, né, dessa questão da saúde física mesmo, né, que a gente chama de um passo para trás no sentido de parou um pouco o projeto, parou um pouco o conteúdo ali da sala de aula, mas aí agora eu vou cuidar desses aspectos, assim, de tentar, o equilíbrio total não tem, né, mas tentar pelo menos administrar, né, ter uma boa saúde nesse momento é fundamental até para manutenção da saúde mental. E o psicólogo, sim, pode fazer uma atuação nessa direção mais psicoeducacional, né? E muitas vezes o que é óbvio para todo mundo, naquele momento a gente esqueceu, não percebeu, né? O óbvio. E aí às vezes tem uma outra pessoa, é muito bom. Então muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Eu vou agora passar para Clarissa, que ela vai... A Clarissa Nogueira Borges, ela vai falar sobre o Programa de Desenvolvimento de Habilidades Sociais, a experiência das salas de recursos para estudantes com altas habilidades de Samambaia. A Clarissa possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pela Universidade de Brasília, atua como psicóloga do atendimento educacional especializado a estudantes com altas habilidades de superdotação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e também Clarissa tem atuado como professora, provavelmente vai estar lá com a gente no curso, né, Clarissa? Tudo certinho.
no curso do MEC, falando um pouquinho sobre essa parte de identificação. Então é uma alegria, uma honra ter Clarice aqui conosco. Obrigada, Renata. Boa tarde a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Renata. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, aprender com os meus colegas, Janaína, Raíssa, Andréia, e agradeço também pela presença de todos aqui, pessoas muito queridas, inspiradoras, os professores de Samambaia que estão aqui, outros colegas da secretaria, professora Denise, professora Eunice. Obrigada a todos. Vocês me ouvem bem? Veem a apresentação? Muito bem, Clarice, eu estou vendo também a apresentação. Certo. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência mediando o Programa de Desenvolvimento de Habilidades Sociais na Sala de Recursos de Samambaia, que é onde eu atuo. Esse programa ele foi desenvolvido pela professora Jane Chagas Ferreira, da UNB, com vários colaboradores, estudantes de graduação, de pós-graduação, que ao longo dos anos estão atuando como mediadores, monitores, ajudando na elaboração do material que vem sendo utilizado. Esse programa, esse projeto, ele teve início em 2013 e desde então já ocorreram várias edições. Inicialmente ele estava voltado para os egressos do atendimento aos estudantes com altas habilidades da Secretaria de Educação, para graduandos do curso de Psicologia e graduandos de outras áreas que entraram em idade precoce na universidade. Como as autoras relatam nesse artigo de 2019, a ideia de criar o programa surgiu de uma demanda, né, que tanto os egressos como os professores do atendimento traziam, que é a observação de que muitos superdotados enfrentavam algum tipo de dificuldade na interação social. É importante a gente ressaltar que o grupo de superdotados ele é bastante heterogêneo. Então, assim, tem algumas pessoas que são muito habilidosas do ponto de vista de interação social, né? Alguns até com habilidade de liderança, mas nós temos outros que enfrentam essas dificuldades. E a literatura utilizada pelas autoras mostra que algumas características que são comuns entre pessoas superdotadas podem dificultar a socialização, como, por exemplo, a independência de pensamento, o fato de terem um nível de energia muito alto para se dedicar às atividades do seu interesse, às vezes são áreas que não interessam a maioria das pessoas. Então são pessoas também que têm um raciocínio mais complexo, que têm uma intensidade, uma oscilação emocional, muitas vezes são introvertidas, podem ser perfeccionistas. Então essas características acabam gerando uma maior vulnerabilidade, uma maior dificuldade na interação social. Como eu falei, o programa começou na Universidade de Brasília, mas ele foi se expandindo. E no primeiro semestre de 2018 ocorreu uma edição, um grupo voltado especificamente para professores e psicólogos do atendimento da secretaria. Ele foi conduzido por uma psicóloga e uma estudante de psicologia da UNB, e aí nós que participamos, alguns de nós, começamos a replicar o programa nas nossas salas, né? É uma condição para que você se torne monitor, mediador, você precisa ter participado do programa. E daí nós tínhamos supervisões, ou toda semana, ou a cada 15 dias, dependendo da agenda, onde a gente fazia a leitura do material, discutia como tinham sido os encontros anteriores e planejava os encontros seguintes. Eu vou contar agora, detalhar um pouquinho mais como foi a experiência em Samambaia, né, que aconteceu no segundo semestre de 2018 e nos 2 semestres de 2019. Então, nós já tivemos 3 grupos, com 21 participantes no total, nas 2 primeiras edições com 8 participantes e a última com 5. A idade dos participantes variou entre 12 e 17 anos, nós tivemos 11 meninas e 10 meninos. E 8 participantes eram da área de talento artístico e 13, aliás, de talento acadêmico e 13 da área de talento artístico.
O modelo inicial prevê 13 encontros, mas a gente precisou fazer um ajuste por conta do calendário da Secretaria de Educação. Então, nós tivemos 12 encontros semanais, esses encontros duravam em média 1h40, e assim, a gente tem um material de apoio, né, que é um CART elaborado pela equipe da UNB, que contém várias referências, né, mas o principal norte do trabalho são as publicações do casal Almiz e Hilda Delprete, né, que são professores que têm uma ampla experiência nessa área de desenvolvimento de habilidades sociais. Então, de acordo com esses autores, qual o conceito de habilidades sociais que a gente utiliza no programa, né? Seria um conjunto de comportamentos para lidar de maneira adequada com as demandas de situações interpessoais. E aí, ao longo dos encontros, a gente trabalhou uma série de habilidades, como, por exemplo, civilidade, que seria a capacidade de cumprimentar, né, se despedir, se apresentar, iniciar uma conversa, a comunicação verbal e não verbal, a expressividade e o autocontrole emocional, que incluem também o autoconhecimento, a gente aprender a reconhecer e a nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos, empatia e amizade, assertividade e cidadania e resolução de conflitos interpessoais. E quais eram os recursos que a gente utilizava, né? Então, variava bastante, mas a gente tinha dinâmicas, vivências, ensaios comportamentais, leituras e reflexões, discussões em grupo, atividades de automonitoramento. E lembrando sempre que a gente tinha esse norte, esse apoio do encarte, mas a gente também tinha a liberdade de fazer as adaptações que fossem necessárias em cada contexto, né? E a gente sempre iniciava o encontro com uma dinâmica ou de relaxamento ou de aquecimento. Daí a gente compartilhava como tinha sido a experiência de fazer o desafio, o dever de casa proposto no encontro anterior. Daí a gente passava para as atividades previstas naquele encontro, que variavam de acordo com a habilidade que estava sendo trabalhada. No final, a gente propunha um novo desafio para ser feito em casa ao longo da semana e fazíamos também uma pequena avaliação de como tinha sido o encontro. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, das atividades, dos recursos que a gente utilizava. Por exemplo, no segundo encontro, a gente trabalhou a habilidade de elogiar. Como que a gente pode elogiar de uma forma respeitosa, quais cuidados que a gente precisa ter. E aí, ao final do encontro, a gente fazia aquela dinâmica, que é colocar uma folha de papel nas costas e a gente circula pela sala e cada pessoa vai anotando ali um elogio para a pessoa. E a gente fazia a leitura no encontro seguinte. E daí eu percebo que esse é um momento que eles realmente se sentem integrados e pertencentes ao grupo, né? Porque no primeiro encontro eles chegam um pouco desconfiados, não sabem exatamente do que se trata, alguns se conhecem, outros não. E aí eu percebo que depois dessa dinâmica do elogio é o momento que eles realmente se sentem mais à vontade, mais descontraídos, e aí a gente começa a trabalhar de fato as habilidades propostas. Um outro recurso é o desenho de emoções. Então, cada participante sorteia ali uma emoção, um sentimento, faz o desenho, o restante do grupo tem que adivinhar qual é, o que está sendo retratado, e aí a gente aproveita também para refletir como é que é essa emoção, quando que eu sinto, qual pode ser uma forma mais adequada de expressá-la, em que contexto. Para trabalhar assertividade, resolução de conflito, a gente utiliza uma outra dinâmica, que é, primeiro a gente divide em grupos, né? Cada grupo tem que escolher qual profissional eles levariam numa expedição fora da Terra. Então, assim, eles têm que aprender a argumentar, a entrar em um consenso primeiro dentro do próprio grupo e depois tentar convencer o outro grupo de que a sua escolha seria a melhor. Para trabalhar habilidades não verbais, a comunicação não verbal, a gente utiliza de mímica, que eles também se divertem bastante. A gente tem um momento para refletir sobre a nossa capacidade de escutar,
até que ponto nas nossas conversas a gente realmente está ali interessado, dedicado em entender o que o outro está falando. Também é algo que mexe muito com os participantes. E um exemplo desse desafio para fazer em casa é o diário emocional. Ao longo de uma semana, eles têm que registrar as emoções, os sentimentos presentes e descrever como são essas emoções. O último encontro, ele é um pouquinho diferente, é um momento mais para confraternizar, para avaliar, para a gente fazer esse balanço de como foi o grupo, né? E aí a gente faz tanto uma avaliação oral como uma avaliação escrita. E na avaliação escrita, a gente tem esse documento com questões fechadas, onde eles avaliam o nível de satisfação com o programa, numa escala de 1 a 5, e aí a gente avalia desde as dinâmicas realizadas, o material impresso ou digital, a postura do mediador, a interação no grupo e o próprio desenvolvimento pessoal, como é que foi ao longo do programa. E aí tem um espaço também para eles anotarem o que eles mais gostaram, o que não gostaram, se tem alguma sugestão. E fazendo a leitura desse material, né, eu destaquei alguns pontos que eles apontaram como efeitos positivos do programa, né? O primeiro deles seria o autoconhecimento. É um momento em que eles param para pensar sobre si mesmo, se conhecerem, saberem do que gostam, saberem como reagem, saberem as emoções mais presentes. Eles apontam também a possibilidade de falar sobre diferentes assuntos. Então, a gente fala de assuntos que normalmente não são falados na escola ou talvez nem em outros ambientes também. Então, eles apontam isso como algo positivo. Muitos relatam também que percebem que houve um desenvolvimento da empatia, da consciência sobre os seus atos e de como podem se responsabilizar pelo que fazem. Muitos também relatam que ao final do programa observam menos timidez, mais socialização e, no geral, isso tem um impacto positivo nas relações interpessoais estabelecidas para além do grupo, né? Não só no que a gente trabalha ali, mas em casa, na escola, entre os amigos. E algo que eu observei, ouvindo as avaliações orais, fazendo a leitura, é que, assim, não só o fato da gente ter um programa estruturado, com passo a passo, com o objetivo de desenvolver determinadas habilidades, só o fato da gente disponibilizar esse espaço de escuta, onde eles se sentem acolhidos, eles se sentem respeitados, só isso já tem um efeito muito positivo para eles. E eu gostaria de destacar também que, além desses pontos positivos que eles apontaram, né, um desenvolvimento proporcionado aos estudantes, aos participantes, eu observo também o desenvolvimento das habilidades do mediador. Então, assim, como mediador, eu precisei desenvolver uma série de habilidades ao longo dessas 3 edições. Então, por exemplo, treinar a escuta, né, estar mais atento ao que o outro está falando, aprender a identificar os pontos fortes de todos e a colocar isso para o grupo, estimular aqueles mais introspectivos a falarem, sem que isso cause algum desconforto a eles, mediar conflitos que eventualmente surgem. Então é um momento também para a gente ir percebendo quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, o que pode ser modificado. E como ponto negativo, a maioria aponta a curta duração. Tanto os encontros em si, eles acham que poderiam ser maiores, durar mais de 1h40, como o tempo do projeto, né? Eles acham que poderia ser de maior duração. Eu selecionei alguns depoimentos que eles registraram nessa ficha de avaliação que eu acho que ilustram bem como foi a percepção deles ao participar desse programa. Então, uma estudante disse: me diverti bastante com as dinâmicas e elas ajudaram a diminuir minha timidez. Confesso que tive um avanço durante os encontros. Fiz novas amizades, amava toda vez que chegava o dia da semana para nos encontrar, porque eu sabia que sairia muito melhor do que quando eu cheguei. Esse grupo foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, e tenho certeza que não sou a única que pensa assim. Fico muito feliz de ter participado.
Acho que a única coisa negativa é que não nos veremos mais nesses encontros. Outro participante disse: o grupo deu a cada um de nós participantes um novo leque de habilidades e competências, além de uma perspectiva nova do mundo social no qual vivemos. Bem, pelo menos para mim. Sempre fui um tanto quanto fechado em relação à socialização, e por muitas vezes a evitei por completo. O grupo me deu uma ideia de interação e ajudou na construção de uma base de empatia para compreender as pessoas ao meu redor em qualquer ambiente. Eu gostei muito do curso, porque apesar de ter um grupo de alunos, você conseguiu fazer todo mundo se sentir acolhido de uma forma diferente. Todos participavam e ninguém se sentia excluído, nem mesmo os mais retraídos. No grupo também conversamos sobre tudo, todas as questões sociais, e eu achei muito interessante porque levei quase tudo para a vida mesmo. Faria de novo, sem dúvidas. Achei muito legal transmitir o que você sente, o que você pensa sobre tal assunto. Então isso expandiu meu pensamento. Foi bom para ver que cada pessoa é diferente, é como num desenho. Cada um tem a sua técnica e se expressa de uma forma. As aulas de habilidades sociais foram de bastante utilidade para mim, porque serviram para uma maior conscientização dos meus atos. Além de ter uma abordagem dinâmica de assuntos que raramente são abordados em outros lugares, e resultaram em grande autoconhecimento e responsabilidade. Foi muito importante porque me ajudou a dar mais atenção às minhas próprias relações pessoais, de modo que eu pudesse julgar se aquilo era algo certo ou não, e lidar de forma mais empática e paciente nas mais diversas situações. Por fim, o curso foi muito importante para mim, mesmo sendo de curta duração. Uma coisa que achei bem interessante no grupo foi a abertura para cada um falar e dar a sua opinião, e percebi que muitos participantes no começo tinham bastante receio de falar. No final, eles já estavam falando mais naturalmente. Em relação ao conteúdo, eu gostei bastante da didática e dos deveres de casa que a gente tinha. Tipo, na aula de ouvir mais o outro, a gente teve que prestar atenção nisso durante a semana. Ou em outra aula, tínhamos que fazer um elogio a alguém, etc. Esses exercícios foram muito bacanas, porque muitas vezes a gente fica no automático e não para reparar nessas coisas. Depois do curso, acredito que meu relacionamento com minha avó melhorou bastante, pois estou tentando ouvi-la mais e ter mais paciência com ela. O curso também ajudou na minha timidez no geral. Então, pensando sobre esses relatos dos estudantes, na minha própria experiência, primeiro como participante, depois como mediadora, eu percebo que a proposta desse programa ela é coerente com o que as teorias sobre superdotação mais recentes têm apontado. Então, a gente não pode se limitar ao desenvolvimento do potencial intelectual e criativo, que é importante, claro, mas a gente precisa também estimular o desenvolvimento de habilidades psicossociais, que são essenciais para a nossa vida, né? Como o autoconhecimento, a autorregulação emocional, o planejamento e tomadas de decisões, a resolução de problemas, o desenvolvimento moral e ético, habilidades interpessoais. Então, com isso, a gente espera que os estudantes possam, sim, dar uma contribuição relevante para a sociedade, né, a partir dos seus talentos, seja na área científica, social, econômica, artística, mas que eles também possam se sentir autorrealizados, tenham uma satisfação com a própria vida, né? A gente precisa cuidar também do desenvolvimento socioemocional. Então, para além da avaliação, da identificação das habilidades, nós, como educadores, né, seja como professor, como psicólogo de sala de recursos, a gente tem esse papel de desenvolver, promover o desenvolvimento humano, né? E eu costumo dizer assim que as salas de recursos elas têm que ser um ambiente onde os estudantes se sintam felizes, onde eles tenham um brilho no olhar, né? Onde eles possam se sentir realmente motivados para desenvolver os seus talentos, para se desenvolver como pessoas e dar a sua contribuição para que o mundo seja um lugar melhor. Para finalizar, eu compartilho com vocês essa frase do Guimarães Rosa, que é como eu normalmente começo os encontros, né? A cada programa iniciado, eu gosto de começar com essa frase.
E eu costumo ter o cuidado de falar para os estudantes que o nosso objetivo ali é ensinar e aprender, que a gente não está ali para criticar ninguém pelo seu jeito de ser, né? Que se uma pessoa é mais tímida ou se ela é mais extrovertida, isso não é um defeito, mas todos nós podemos ampliar o nosso repertório, nós podemos mudar em algum aspecto, nós não estamos prontos, nós estamos sempre nos desenvolvendo. O Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior, é o que a vida me ensinou, isso me alegra montão. Esses são os estudantes que participaram das 3 edições, eles e os seus pais autorizaram a divulgação das imagens. Aqui estão as referências utilizadas e eu agradeço pela atenção de vocês. Clarissa, muito obrigada. Vontade de bater palma, porque me emocionei também com a sua fala, com o seu trabalho, porque hoje teve a apresentação do Nielsen, né? Então a gente fica babando com tudo que tem lá fora, e muitas vezes não enxerga o trabalho lindo, né, e de excelência que nós temos aqui no Brasil e aqui no Distrito Federal, né? Então nós precisamos dar mais visibilidade, divulgar mais esse trabalho e vamos pensar aí de que forma, né, a gente pode estar compartilhando com a sociedade, com outros profissionais da psicologia, né, para que essa atuação seja melhor divulgada, mais compreendida e também implementada em outros contextos, né? E é um atendimento na rede pública, né? Daqui do Distrito Federal. Então, muitas vezes ainda tem essa questão, né? Muitas vezes não se valoriza todo o atendimento realizado aqui na rede pública. Então, parabéns, vocês todos estão de parabéns. Gostaria de agradecer muito a participação e tempo de vocês, compartilhar essa experiência incrível. E eu vou passar agora para André verificar. A André ficou de mediar aqui eu acabei não acompanhando. Não, eu acompanhei. Eu acho que eles explicaram tão bem que ninguém teve dúvidas. A única dúvida que tem é sobre como que o aluno pode entrar na sala de recursos, né? Então, essa pergunta eu vou responder, porque não é direcionada para ninguém. É o seguinte, tem 2 maneiras, né? Se o aluno for da escola pública, ele deve ser indicado normalmente pelo professor. Pode até ser por pais e tudo, mas de preferência a gente pede que a própria escola indique com a ficha de encaminhamento. Eu deixei os telefones das 2 coordenadoras do ensino especial, já coloquei no chat, né? Então, se alguém quiser, tiver interesse, né, procurar o pessoal da Regional de Ensino, do plano piloto. Eu coloquei do plano piloto, eu não sei o telefone, mas no plano piloto você consegue o telefone das outras regionais, né? Então, assim, se o aluno for da escola particular, a gente pede que ele tenha uma avaliação prévia de um psicólogo, né? E que esse psicólogo faça o encaminhamento, e esse encaminhamento deve ser deixado na Regional de Ensino, que fica na 511 Sul, não, Norte, desculpa, no edifício Bitar, que é 511 Norte, edifício Bitar 511 Norte. Eu vou botar aqui no segundo andar, coordenação de ensino especial, tá? É só isso, por enquanto. Deixa eu ver aqui se teve alguma outra pergunta, porque antes não teve. Se alguém quiser perguntar, né? Ó, o Marcos gostaria de falar, não sei se Denise também comentou que gostaria de falar, ela
Pois é. A ilustre da professora Eunice também, se ela gostaria de fazer algum comentário. Deixa eu ver aqui. Eu tenho só um comentário também a fazer, é que sempre me perguntam, né, o que precisa ter numa sala de recursos, como é que eu faço para montar, principalmente quem da rede particular, vamos dizer assim, quer montar, o que eu preciso para montar uma sala de recursos, né? Muitas vezes a gente não precisa de recursos físicos, né? Mas a primeira coisa é uma excelente formação, né? Esses recursos humanos, excelentes professores, excelentes psicólogos, né? Que fazem toda a diferença, como são vocês. Muito obrigada. Exato. Passar então para a Denise. Um professor dinâmico, um professor que tenha vontade de estudar, que goste de fazer, goste de ser criativo, né? Que a gente tem que ser criativo o tempo inteiro dentro de uma sala de recursos. Mas eu vou deixar, a Denise vai falar e eu vou lendo aqui. Denise, se tem outra pergunta, tá? Tá bom. Eu só queria primeiro parabenizar a equipe, as apresentações foram excelentes e mais do que isso, né, gente, as apresentações, elas refletem o trabalho de excelência que vocês estão fazendo. O atendimento educacional especializado ao aluno superdoutado do DF é uma referência para outros estados brasileiros, eu não tenho a menor dúvida disso, né? E a fala de vocês aqui só corroborou, né, o que eu sempre defendi, né? Muito, assim, eu estou impressionada, né, com a fala da Janaína, do Raisson, da Clarissa, no sentido de uma fala bem ancorada na literatura, bem fundamentada, o cuidado que vocês têm no atendimento às famílias, ao próprio estudante, o comprometimento de vocês, a formação, né? Os autores que vocês citaram, assim, realmente mostram que vocês dominam a literatura da área, enfim. Então, assim, eu achei maravilhosa essa mesa, ainda bem que Renata conseguiu, né, organizá-la a tempo da gente incluir no colóquio. E a minha sugestão para todos vocês é que vocês divulguem essa produção de vocês, gente, né? Que vocês escrevam um artigo, que vocês encaminhem para uma revista, que vocês apresentem num congresso no exterior, por exemplo, porque aqui no Brasil vocês já são conhecidos, né? Então, ano que vem vai ter o Congresso do Conselho Europeu para Altas Habilidades, né? Então, estão abertas está aberta a submissão de trabalhos para vocês apresentarem, né, esse relato de experiência profissional de vocês no atendimento, que de fato, gente, é um diferencial, né? E sorte dos alunos superdotados aqui do Distrito Federal que conta com essa equipe, né? Eu fiquei, assim, maravilhada com a apresentação de vocês, né? Só tenho mesmo a dar os parabéns. E Clarissa, que foi me orientando de mestrado, um orgulho imenso dos caminhos que ela tem trilhado, viu? Fico muito, muito feliz mesmo, viu? Obrigada, gente. Parabéns mais uma vez, que vocês merecem mesmo. Posso falar? Sim, professora. Pode. Eu só queria dar um abraço virtual, professora, que saudade. Vontade de dar um abraço. E aprendendo. Eu estou aqui testando, não quero... Então, está sendo uma experiência de crescimento para mim, não só essa forma, né, de apresentação, mas aprendendo com vocês, o que é uma maravilha. Eu fiquei encantada com todas as apresentações, meus parabéns. Eu acho muito importante, reforço isso, que o trabalho seja divulgado. Eu acho para outros psicólogos, professores, é muito importante, porque a carência é imensa. Por exemplo, Nilson, vocês que assistiram, vocês devem ter visto, são milhares e milhares de estudantes que participam dos programas lá no Gifted Education Resource Institute. O Super Sábado são centenas e centenas que participam a cada semestre. Então, eu não sei o que poderia ser feito no sentido de ampliar ainda mais esse atendimento,
E vocês são os modelos que deveriam ser seguidos. Nós precisamos de bons modelos. E vocês são esses bons modelos. Parabéns a Renata, que conduziu a sessão. Renovo os meus cumprimentos a todos vocês. Estou, de fato, encantada, maravilhada com o trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Obrigada, professora Eunice. Tem mais uma pergunta aqui da Carla. Ela coloca: a maior parte dos atendimentos de superdotação altas habilidades está centrada nos grandes centros urbanos. Existe alguma perspectiva de ampliar essas ações para os interiores do país? Olha, isso aí, eu acho que até a Denise seria mais indicada, porque ela trabalhou para responder essa pergunta, né, Denise? Porque vocês trabalharam com a divulgação, ampliação desse atendimento no MEC, né? Então, assim, o que você diria a respeito disso? Olha, respondendo para a Carla, eu acho que, como eu falei, a gente realmente aqui, e não é em qualquer centro urbano que há atendimento ao aluno superdotado, né? Então, o Distrito Federal, de fato, é um referencial, é um diferencial na vida dos estudantes por poder contar com esse serviço, com esse programa. E nem todas as cidades brasileiras, os grandes centros, têm serviços e programas para o atendimento ao aluno superdotado, né? E também há atendimento no interior, em várias cidades do interior, né? Por exemplo, a Liliane Carneiro, que foi a que atuou no atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação, na tese de doutorado dela, ela fez um mapeamento dos programas de atendimento ao superdotado no Brasil. E havia, sim, né, programas conduzidos em cidades do interior, né? Então, enfim, Carla, se você quiser mais informação, essa tese de doutorado da Liliane Bernardes Carneiro, você vai encontrar mais detalhes, né? Agora, o que eu queria destacar aqui, que no momento, Renata e Daniela, que acho que Dani está aqui também na live, né, assistindo, Daniela e Renata estão conduzindo um estudo, também um estudo, né, Renata, mas um curso de formação online para professores na área das altas habilidades para todo o país, né? Então, eu vejo também essa como uma iniciativa, uma ação, né, de buscar instrumentar esses professores em várias partes do nosso país, né? Não só nas grandes capitais, eu diria, mas nas cidades também do interior. Então, eu acho que esse é um passo importante, né? Porque, como bem a Andréa colocou, e Renata também, a formação, pessoas com uma boa formação, preparadas para atender esses alunos, é o passo inicial, né? Não sei se vocês podem... Esse curso, o que eu posso complementar é que esse curso ele está sendo desenvolvido, ele não está finalizado ainda, então a gente não está divulgando porque ele vai ser em parceria com o MEC e ele é apenas para professores da educação básica da rede pública. Então, é um curso, junto a um programa de governo para formar profissionais, professores da rede pública do Brasil na área de superdotação. Então, ele tem previsão de iniciar em fevereiro, né? Então, assim que tiver concluído, o MEC bater o martelo final, aí a gente começa a divulgação. Eu queria falar aqui a respeito da indicação, porque o professor Chico, ele colocou que não precisa que a escola particular dispensa encaminhamento e avaliação psicológica. Bom, talvez na regional de ensino dele seja assim, mas o plano piloto, como a gente recebe muito pedido da rede particular, então a gente tem que ter algum crivo, né? Então, realmente no plano piloto é necessário que tenha
essa avaliação do psicólogo dos alunos das escolas particulares, tá? A primeira avaliação, um primeiro olhar, né? Não precisa ser aquela super avaliação, mas é um primeiro olhar para esse aluno, tá? Um olhar diferenciado, tá ok? Alguém mais, gente? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Acho que o Marcos Vinícius queria falar alguma coisa. Mas eu gostaria. Não sei se vai ter tempo. Vai ter tempo, Renata? Eu acho que mais 2 minutinhos, pode ser, Marcos? Sim, rapidinho. Olha, eu gostaria de agradecer muito, foi incrível essa tarde, agradecer a Clarissa, ao Raison e muito especialmente a Janaína, porque eu conheço o trabalho da Janaína um pouco mais de perto, né? Porque como se não bastasse eu ser professor de sala de recursos, né? No caso lá no Riacho Fundo, eu tenho uma enteada que é atendida na sala de recursos do Guará, né, e atendida pela Janaína. Então, conheço o trabalho dela mais de perto, né, achei maravilhoso, achei excelente. E eu queria fazer uma observação ao mesmo tempo que é uma pergunta. Gente, como é que a gente faz para convencer a Secretaria de Educação da importância do psicólogo, da atuação do psicólogo para a gente, para as salas de recursos, porque nós temos salas de recursos que estão sem psicólogo. A minha, por exemplo, é uma delas. E a gente se ressente disso demais, né? Porque o trabalho que vocês três estão fazendo, belíssimo, maravilhoso, a gente, por exemplo, não tem lá no Riacho Fundo. E é um absurdo, né? E como é que a gente faz com isso, hein? Por favor. Dar visibilidade a essa demanda, fazer reclamação na ouvidoria. Enfim, tem 2 anos que tem 2 vagas de psicólogo no atendimento no plano piloto e não é preenchida, então assim, é muito difícil. A gente tem um problema sério na secretaria em relação a essa questão de ter o psicólogo na sala de recursos. Eles não veem essa necessidade, então é uma coisa assim que a gente tem que provar para eles que é necessário, que o trabalho é diferenciado, e assim, é muito difícil mesmo. Infelizmente, você está sem, e aqui no plano tem salas também que estão sem. Tá. Eu acho que a gente pode formar um grupo. A quem a gente se dirige? A diretora de educação especial, Andréia? Sim, porque escrever mensagem, tem que e-mail, fazer reclamação, quanto mais melhor. Tem lá na subsecretaria, né, de educação inclusiva. Aí o pessoal que trabalha, acho que é a direção, eu não sei, eles mudam os nomes, e acaba que a gente nem fica sabendo, mas era a diretoria de ensino especial. E André, onde é que fica? Era a 511, não? Não. A 511 é a regional, tá? Acho que fica no Felícia, né? Fica no Felícia, edifício Felícia. Acho que você já foi lá, já, Denise? Você já foi lá? Eu acho que... Mas eu não tenho... Acho que sim. Ok. Eu só vou finalizar. Aqui alguém comentou sobre CID. Não é necessário CID. Superdotado não tem CID. Tá, Thaisa? E, enfim, eu queria finalizar, né? Está chegando o nosso tempo, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. E André, a Janaína, a Clarissa, a Raison, a presença de todos os participantes, né, Denise, professora Denise, Eunice, todos os colegas e familiares que estão aqui. E a gente tem, né, eu tenho, qualquer dúvida que vocês ainda tenham, vocês podem escrever, tem o meu e-mail
eu estou à disposição, tá? Me coloco à disposição, renata.muniz@unb.br. Então é isso, pessoal, nós estamos finalizando o colóquio. Quem conseguiu gravar, se quiser compartilhar o link comigo, eu tento disponibilizar na página do colóquio. E agradeço muito a atenção de vocês e a presença de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço virtual. Querem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Isso eu não sei porque eu não também queria agradecer. Gravar esse momento, né, tão emocionante. Eu queria agradecer a minha pequena participação, Renata, mas obrigado, foi muito bom, adorei a palestra das meninas e do Raison, foi ótimo, obrigado a vocês. Então tá bom, quem puder tirar uma foto, eu agradeço. Quem consegue tirar? Estou tirando aqui. Sorriso, pessoal. Abram as câmeras. Tirei. Ótimo. Então tá bom, pessoal. Gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.